bom dia a todos. Vamos para mais um Café com Pão Espiritual. Hoje nós vamos começar o capítulo 9. É um capítulo um pouquinho longo, então vou tentar ser o mais rápido possível para a gente conseguir fazer ele de uma vez só, né? Vamos lá. No capítulo 8, vamos ver aqui, vamos fazer vamos relembrar. Vamos ver aqui. No capítulo 8 ele fala, né? Ele ensina pra gente que não existe evolução sem trabalho, né? No plano espiritual, né? Depois que a gente desencarna, não existe aquele céu cheio de nuvens que a gente fica ali dormindo o sono dos justos, descansando, né? Existe muito trabalho, muita dedicação, muito empenho para se melhorar, né? Verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é uma cópia bem simples, bem rude, né? Do que é o plano espiritual. Vamos lá. A gente explicou como que funciona a colônia, né? Como que é a colônia. Hoje a gente já consegue imaginar como que é a característica dela, né? Como é a formação dela. Nosso lar é dividido em seis jurisdição, né? Que são aqueles 6 ministérios. E o formato de nosso lar é aquela estrela de Davi. Quem conhece, né? Quem não conhece, é uma estrela de 6 pontas, né? E no centro fica a governadoria. Eu já mostrei até o desenho, né? Na live passada. Deixa eu ver. Outra coisa interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí ele fala, né, dos 6 ministérios, quais são, vamos lembrar. Nós temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. No que os 4 primeiros, eles são mais próximos à crosta terrestre e os outros últimos são os mais elevados espiritualmente. E o Clarence é o chefe é um dos ministros, né? Do Ministério do Auxílio. A colônia Nosso Lar é localizada em cima do Rio de Janeiro, né? A gente falou o porquê, porque ela foi construída um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, no século XVI. Tá? E naquela época, o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, né? Então, ela foi construída por portugueses, por judeus, que naquela época do descobrimento do Brasil foram eles, né? Então, na caravana de Cabral, né, vinham portugueses e vinham muitos judeus também. Daí porque o formato, né, da estrela de Davi, da colônia. Vamos ver. Lá, eles trabalham bastante, né? E a gente falou aqui, né, que o trabalhador mais abnegado ali, né, é o governador, que ele quase nunca descansa, quase nunca tem tempo para diversão, né, porque existe isso tudo lá. Porém, ele sempre quer que os trabalhadores tirem férias, descansem, passeiem, né, repousem, descansem. E lá, aqui a gente trabalha, né, para poder conquistar coisas materiais, né, dinheiro, sobrevivência e tudo mais. Lá no plano espiritual, eles trabalham e recebem bônus horas. Esses bônus horas é como se fosse a moeda. Vamos dizer aqui que hoje que fosse a moeda virtual, né? Não é o papel e moeda, mas é que através do bônus horas, que são as horas de trabalho, que eles conquistam as coisas, né? Então, conquistam direitos às vezes, de visitar um parente, de fazer uma viagem, né? E outras coisas mais. Comprar ingresso para ir para teatro, essas coisas, quer dizer, é tudo muito organizado, tudo muito certinho. Agora nós vamos para
o capítulo 9, né? O capítulo 9 é problema de alimentação. Vamos lá. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lícias anuiu de bom grado. Aqui a gente já percebe que André Luiz, ele não está completamente recuperado, né? Ele ainda está precisando descansar, ainda está fraco, né? Aqui ele fala também elevado na visão dos jardins prodigiosos. A gente precisa tentar que tudo nosso lar é tudo muito bonito. A gente não é nem bonito, é prodigioso, é muito mais do que bonito. Aqui a gente já olha os jardins e acha bonito, imagina os jardins do nosso lar como deve ser, né? É tudo muito mais rico nos detalhes, nas cores, porque lá é tudo muito sutil, né? Então as flores são mais bonitas, são maiores, mais vistosas, as cores, né, são mais vibrantes. Aí a gente fala, mas André Luiz, né, ele pede para descansar. Por quê, gente? Porque a gente tem que lembrar que ele tá ali, mas descansar por quê se ele tá desencarnado? Ele ainda está se readaptando a essa nova realidade. Ele não tem o corpo físico, mas ele tem o perispírito, que é um corpo, né, vamos dizer assim, é o corpo do espírito. O espírito, vamos dizer assim, vou fazer um exemplo para vocês terem uma noção. Vamos imaginar um abacate. O abacate, dentro dele tem um caroço, né? Então vamos lá, o abacate, dentro dele tem um caroço. Aí a gente corta o abacate no meio. Aí a gente for com uma banda do abacate. Aqui no meio, o caroço, né, é o espírito, né? A polpa, né, que é o fruto ali do abacate, é o perispírito. E o corpo é a casca, que dá aquele formato e não deixa o perispírito sair, né? Ele deu aquela forma. O perispírito, ele tem a forma por dentro, né? Que é a parte do abacate que a gente come, do fruto. Porém, ele fica sem proteção, né? Qualquer coisinha ele se sai ali, né? E o que acontece? Vem a capa, que é o corpo, e faz o formato igualzinho do perispírito e faz aquela casca. É assim que funciona. Então, é o espírito, o caroço, a polpa é o perispírito e o corpo é a casca, tá? O André Luiz está sem a casca, sem aquela coisa. Porém, o perispírito dele ainda está precisando, né? De alimentação, de descanso. Ele ainda está sentindo ainda as necessidades, porque ele estava muito preso ainda à matéria, as necessidades do corpo físico, né? Porque é como se fosse o perispírito é como se fosse o corpo do espírito. Que o espírito é aquela luz, né? Aquela energia. Então, ele precisa de uma forma, um corpo, para poder, né, se comunicar, falar. Aí vem um perispírito, né? É um corpo sutil, menos denso. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Olha isso, ele já vai falando ainda da beleza, né? Do que ele estava vendo ali, ó. Repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar. Isso é o quê? Fontes de água zigue-zagueavam no ar com formatos de figuras encantadoras. Alguém já viu aí no reportagem na televisão Dubai? Aquela coisa assim, né? Eu já vi uma vez, não sei se era acho que foi um filme, passava em Dubai e parecia essas fontes assim lindas que você fala assim, nossa, isso é surreal. Como é que eles conseguem fazer isso, essa tecnologia, essa beleza? Assim, em Dubai, assim, vocês imaginam lá no plano espiritual. Quem observava essa colmeia imensa de serviço, ponderei. É induzida a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. André Luiz, nesse momento, ele começa a indagar, né? Porque, assim, ele como um estudioso, né? Foi um médico, ele queria saber como que funcionava a questão do abastecimento. Tinha tanta coisa lá, né? Tanta modernidade, tanta tecnologia. Como é que funcionava a questão de alimentação,
de abastecimento de água, de energia, de roupa, né? Porque eles tinham uma vida normal lá. Como que funcionava? Ele queria saber se não tinha o Ministério da Economia, já que tinha tantas coisas lá. Aí foi explicado a ele, né? Elisa explicou André Luiz. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacadas. Só um minuto. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões da vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a serviços de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Ou seja, ele está falando que antigamente eles produziam as coisas lá, né? Tinha essa questão de produzir, dessa produção. Porém, o atual governador, ele fala assim: as atividades de abastecimento ficaram apenas reduzidas para o serviço de distribuição. Passado de um tempo, eles pararam de distribuir e começaram a produzir para apenas distribuir. Vinha de algum lugar para ele e a governadoria distribuía para onde era necessário, né? Porque o governador ele vem atenuando aqui que essas questões são fenômenos puramente materiais e, né, não tem mais tanta necessidade assim. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para minha filha, que ela vai sair para a escola. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas, né? Isso que ele fez foi a melhor coisa, né? De parar de produzir para só distribuir. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava contra extremas dificuldades para se adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando os velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos pelas características que lhe são próprias. Vamos dar uma pausa aqui para a gente começar a explicar. O que acontece? Nosso lar é uma colônia de transição, né? A gente acaba de desencarnar e vai para nosso lar para poder começar a se readaptar para o plano espiritual. O que ele está falando? Que antigamente, que nosso lar, né, ela começou, quando esse livro foi editado, ele foi mais ou menos em, acho que é, deixa eu ver aqui, gente, pra gente, deixa eu ver se eu consigo ver a data aqui. 1943, esse trabalho deve ter começado mais ou menos em 1939. Então, daí a gente já tem uma noção de como era naquela época, né? A gente estava mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, não é isso, gente? Ou não? Depois vocês pesquisam aí, mas é mais ou menos isso. Não, acho que a Segunda Guerra Mundial foi em 1830. Ai, gente, me deu um branco aqui agora, tá? Peraí. O que acontece? Naquela época, quando a gente faz essa transição, né, sai do plano espiritual, até essa época não, até agora, a gente traz muito essas questões das necessidades do corpo físico. Então, o que acontece? Como eles ainda estavam, quando eles construíam, como eles fabricavam as coisas, o que os espíritos queriam? Eles que estavam ainda presos àquelas manias, então eles queriam uma roupa mais... se eu gostava de usar vestidos de festa, eu chegava no nosso lar, eu queria usar vestido de festa. Então eu ia lá e produzia, tentava ter um vestido de festa. O outro que costumava comer churrasco.
Chegava no nosso lar, ele queria comer churrasco, ele não queria outra coisa. Então, a gente ainda ficava muito preso a essas coisas. Então, como ele fala aqui, ó, uns queriam mesas lautas, né? Aquelas mesas fartas de muita comida. Outros queriam bebidas, porque tinham ainda esse vício, né? E aí por diante. O que acontece? Apenas o Ministério da União Divina, que é aquele que está mais elevado espiritualmente, não participava disso, não tinha essas necessidades. Que é o Ministério da União Divina, onde ficam os espíritos mais evoluídos da colônia, né? Aí vamos lá, vamos continuar. Você já imagina como é que devia ser, né? Cada um no plano espiritual querendo alguma coisa. Uma melhor comida, a melhor roupa, uma bebida, né? Vamos lá. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que no pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada. Olha isso. O governador ele pediu auxílio de 200 instrutores de uma esfera muito elevada para poder explicar, ensinar os pessoal que estava na colônia, né? Que ainda estava nessa questão de conseguir se adaptar, se elevar espiritualmente, a questão de não ter mais essa necessidade tão forte de querer muita comida, muita bebida, roupa mais bonita, roupa mais exuberante, né? A fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizavam-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante as exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então, vamos lá. O que o governador fez? Ele chamou 200 instrutores de esferas mais elevadas para poder ensinar, né, aos habitantes da colônia como que pode se alimentar através da respiração, né, e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Vamos lembrando aqui, nós estamos falando de espíritos desencarnados, gente, né? A gente precisa começar como eu falo, não é só a leitura, é estudar, é abrir, é a nossa fé raciocinada, né? Eles não têm corpo físico, então o governador estava tentando mostrar para eles, não precisamos mais desses alimentos tão densos, né? Dessa energia que vem desse tipo de alimentação. Nós temos outra forma de se alimentar. Só que você vê a grandiosidade, né? O carinho, o amor do governador. Ele trouxe 200 instrutores de uma esfera bem elevada para começar a fazer palestra, né? Ensinar, mostrar como funciona, né? Porém, aí ele vem falando aqui, ó, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição. Técnicos de nosso lar, ou seja, eram pessoas, né, espíritos de lá, estudiosos, né, da ciência, pessoas com um grau de instrução mais elevado. Isso não quer dizer que seja elevado espiritualmente, moralmente. Eles eram intelectualmente mais elevados, né, porque são técnicos, são estudiosos, como eles estavam ali falando, não, a gente não pode, a gente estava na colônia de transição, acabou de desencarnar, a gente precisa de comer, beber, se vestir bem, a gente tem nossos desejos, nossas coisas, né? Então, começou ali um problema, né, para o governador. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Olha só a paciência, a humildade, né?
não sei nem dizer qual é a característica mais certa aqui, gente, para o governador, porque ele tentando mostrar ali as coisas certas, vamos fazer essa mudança, porque lá no plano espiritual também evolui. As coisas não. A gente não imagina que chega lá e tá tudo certo, não. Porque quem está habitando nas colônias, quem está construindo as colônias, somos nós, espíritos que desencarnamos e a natureza não dá salto. Se aqui a gente foi uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, materialista, ou seja mesmo uma pessoa que a gente fala que das exatas, né? Que tudo muito calculado, não acredita muito na filosofia, lá vai ser da mesma forma. Então, tudo na vida evolui, até mesmo no plano espiritual. Então, o governador, ele foi sábio, ele foi generoso, ele aguardou, gente, durante 30 anos, nessa tentativa de mostrar para eles que eles não necessitam se alimentar daquela forma, nem com aqueles alimentos mais pesados e grosseiros. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Olha isso, né? O Ministério do Auxílio é onde estão os hospitais, né? Então, você vai... por mais de 10 vezes, ele esteve superlotado de enfermos dizendo que eu tô morrendo. Olha isso, tô morrendo, já tô morto, mas eu tô morrendo de fome, né? Eu tô morrendo de sede, eu preciso comer, eu preciso beber, né? Eu preciso de uma carninha, de uma proteína. Sem isso eu não consigo viver. Então, pra você ver a questão, né, gente, de emocional, a questão que a gente traz carregado com a gente, mesmo morto, né, desencarnado, a gente estava preocupado em morrer, não sobreviver, porque a gente estava fraco. Então ia para o hospital emocionalmente abalado, achando que ia morrer se não se alimentasse. Olha só como é que é complexo isso. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime, né? Ou seja, ele conversava, né? Ele explicava com carinho o porquê que ele estava fazendo daquela forma, como que ia ser, né? O que tinha de bom naquilo ali. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos, né? Ou seja, o governador, ele dava a oportunidade de aprender, né? Ele pegava aquelas pessoas mais arredias que ficavam ali protestando, brigando, e fazia: você quer ir lá fazer uma viagem de estudo lá numa colônia mais elevada para você ver como é esse processo, né? Essa espiritualização, né? Como isso vai fazer bem, como isso é bom. Ante pausa mais longa, reclamei interessado: continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou essa luta edificante, né? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Olha isso, olha quanto mais anos e foi continuando. Depois de mais 21 anos de perseverantes demonstrações, ou seja, 21 anos ele ali, ó, naquela luta ali, né, tentando mostrar para as pessoas que aquilo ali a gente precisava evoluir. Os espíritos precisavam evoluir, não tinha mais aquela necessidade. Assim como a colônia, lembra quando a gente falou da colônia Nosso Lar, que ela evoluiu, que ela começou a ser construída por silvícolas, né? Os índios, as construções eram mais rudes, mais bruscas, porque já eram os índios ali que estavam ajudando a construir, né? Não tinha tecnologia, evolução, entendimento. Com o tempo, o Nosso Lar se construiu, se formou, né? Essa colônia que hoje em dia é linda, com edifícios lindos, né? Da mesma forma, é a questão de adaptação, foi evoluindo.
Vamos lá. Então, depois de 21 anos, o Ministério da Elevação passou a abastecer só o indispensável, ou seja, ele passou a dar apenas o indispensável para as pessoas. Imagina, eles ainda estavam ali naquele processo, né? Então, retirou totalmente e passou a distribuir o indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. É aquela questão que eu falei, né? Eles eram cientistas, estudiosos, então eles queriam fazer contas, cálculos, né? Eles não estavam preocupados ali com a questão da evolução espiritual. Eles estavam fazendo cálculo, querendo provar, né, cientificamente que eles precisavam daqueles elementos ali. Então, esse ministério ele demorou mais para aceitar. Porém, o ministério como eu falei aqui, né, da elevação, ele começou a dar para os seus trabalhadores apenas o indispensável. Eram eles mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis nos veículos físicos. Não cedia terreno nas concepções correspondentes daqui, né? Esse aqui é o ministério, deixa eu ver qual que é esse ministério. Esse é o ministério deixa eu ver aqui, gente, me perdi aqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Ou seja, eles ficavam mandando direto para o governador, né, vários cálculos, pautas, né, explicando o porquê das necessidades, que eles precisam de proteína, carboidrato. Ou seja, eram os físicos, as pessoas que usavam muito a inteligência. Oi, Davi, tudo bom, meu amigo? Atingindo-os por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores, que nos orientavam através do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Deixa eu pegar uma aguinha que eu estou ficando rouca. Tem gente que de manhã você tem o olho arde, fica com a garganta seca, uma coisa louca. Então, ou seja, né, ele vai falar aqui, ó, o que ele quis dizer? O governador, ele era tão sábio, gente, e tão simples, generoso, né, elevado espiritualmente, que ele era o mais elevado moral e intelectualmente da colônia. Por isso ele era governador, porque lá não existe indicação, não existe politicagem, né? E lá é por merecimento. Só quem governa é quem é moral e intelectualmente mais elevado daquela colônia. Assim é o governador. Então, ele em nenhum momento ele agia com, como eu falar, por impulso pela posição dele. Não, ele era bem sábio. Então, o que ele fazia? Ele fazia reuniões com o Ministério da União Divina, né, que eram mais elevados, para saber se aquilo ele estava certo naquela que ele estava falando, né, pedindo informações e ajuda para poder fazer os outros colaboradores entender. Todo relatório científico, matemático que entregavam a ele examinava minuciosamente. Ele não simplesmente falava, não, mas eu sou governador, eu sou mais elevado moralmente e intelectualmente, eu sei que eu estou fazendo certo. Não, sabe? Ele pegava ali com carinho, com cuidado, estudava cada papel, cada documento que chegava na mão dele. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração. Por quê, gente? Porque o departamento de regeneração é onde ficam os recém-chegados do umbral, né?
Então, vocês imaginam, as pessoas ainda não estão bem, né? Ainda estão bem desequilibradas. Hoje, transformado em ministério, né? Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, né? Que são os estudiosos, como eu vou voltar a falar, você ser estudioso, você ser muito inteligente, não tem nada a ver com você ser evoluído moralmente. São coisas distintas, tá, gente? Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações, ou seja, eles faziam motim, eles faziam bagunça mesmo para tentar... Gente, quer botar a gente, os gulosos com fome, o negócio fica estranho, hein? Aí eles brigavam mesmo, eles querendo comer, querendo beber e tirando deles, eles ficaram bravos. Começaram a fazer manifestações, motins contra o governador. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar. Cisões é divisões, né? Tudo isso provocou enormes divisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigosos assaltos das multidões obscuras do umbral, que tentavam invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços da regeneração, né? Por que isso? Porque a regeneração é onde a gente vai lá, os espíritos vão lá recolher, né? Os trabalhadores vão lá recolher os espíritos do umbral, né? Então, o que aconteceu? Caiu o padrão vibratório e começou a dar problemas lá no umbral, porque eles começaram a ter brechas, né? Nesse ministério, porque caiu o padrão vibratório, eles começaram a saber como se chegar e como fazer as bagunças, como entrar. Assim como no plano físico, existe pessoas de má índole, ladrão, sequestrador, pessoas querendo se aproveitar, querendo fazer bagunça. No plano espiritual também existe. Onde grande e numerosos de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Olha isso, gente. Presta atenção, né? Ó, vou ler de novo aqui, ó. Dando ensejo a perigosos assaltos das multidões obscuras do umbral que tentavam invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços da regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação. Ou seja, gente, eles estavam tentando invadir a colônia. A colônia, não sei se vocês lembram, ela tem um muro bonitinho, né? Lembra que foi falado com aquelas plantinhas, toda bonitinha. É um local seguro, é uma colônia dentro, né? Dentro do umbral. Vocês falam, eu não vou no nosso lar. Não, o nosso lar tá ali, no umbral. Então, eles começaram a tentar invadir. Por quê? Começou a haver brecha, porque o pessoal lá do Ministério da Regeneração tava tendo um intercâmbio. Falava, ó, e aí, tu não consegue uma carninha aí pra mim não? Uma bebidinha? Pô, tô sentindo falta de um churrasco, né? De tomar uma bebidinha boa. Você não consegue não? Aí começou essa barganha. Ah, eu consigo, mas você deixa eu entrar aí na colônia que eu quero ver como é que é isso aí. Então começou a ter esses problemas, né? Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionasse todos os calabouços da regeneração para o isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas as impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios das regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Olha o transtorno, o trabalho que deu, gente, né? Ou seja, todas as medidas de proteção foram tomadas pelo governador, porque nosso lar ia ser invadido. Olha que confusão, que coisa terrível ia ser. Ele precisou tomar as medidas necessárias, né? Aí ele vem falando aqui, ó.
mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, porque ali é onde tem a comunicação entre o encarnado e desencarnados. E o que acontecia? Os espíritos ficavam sabendo das novidades, das coisas que tinham lá no plano físico e queria lá também no plano espiritual. Tipo, pô, lançou... dá um exemplo aqui bem coisa. Ah lá, pô, agora lá tem McDonald's. Como é que é isso? Esse hambúrguer aí, 2 hambúrgueres, não sei o que. Ah, quero isso aqui também. Então ele começava a aguçar aquilo nele e eles queriam, né? Aquelas coisas ainda do plano físico. Então o que ele fez? Fechou aquilo ali temporariamente, para eles parar de receber informação lá da Terra, né? Do plano físico, né? Botou para funcionar os calabouços da regeneração. A regeneração é onde vai lá recolher nossos irmãos. Então, pega, ó, se começar a gente ter problema, a gente vai ter que, né, colocar alguns irmãozinhos lá no calabouço para poder dar uma segurada aí nesse pessoal que tá nervoso, né? Colocar lá em isolamento. Depois o Ministério advertiu o Ministério do Esclarecimento, que ele ficou 30 anos, né, aceitando que ele recebesse lá formulário, recebesse lá papéis com contas, né? Ele deu uma advertência a esse pessoal aí, depois de 30 anos, olha isso, né? Proibiu o auxílio nas regiões inferiores para poder não ter esse intercâmbio, esse negócio que estava acontecendo, esse clandestinidade lá de pegar a alimentação, a comida, ele proibiu. Ninguém vai lá por enquanto, né? E pela primeira vez, olha isso, gente, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas. Olha aqui isso. Vocês, um ponto importante. O governador, em nenhum momento, ele usou de força, não usou armas. Ele foi firme, né? Mas não houve combate, né? Mas teve resistência, sim. Ele teve resistência para que não permitisse a invasão, né? Ele tomou medidas de proteção, mas em nenhum momento ele se preparou para o combate. Olha isso é governar, gente. A gente viu lá na Bíblia que Deus fala, se você feriu com a espada você será ferido. Não existe evolução com armas, com guerra, não existe. A gente evoluir com armas, não existe isso, gente. A pessoa que se diz cristão e defende a arma é complicado, porque Jesus em nenhum momento ele defendeu isso. Isso mesmo, aqui, ó, nosso amigo aqui, ó, Palestras Davi. Sigam ele, gente, muitos ensinamentos lá na página dele. Ele tá fazendo aqui um comentário bem podemos afirmar que o planeta Terra tem como reflexo o que acontece antes no mundo espiritual? Eu acho que na realidade, nem o que acontece antes no plano espiritual, porque eu acho que nós que levamos para lá, né? Igual ele fala aqui, né? Nós levamos para lá a querer, os estudiosos técnicos querem convencer através da ciência as coisas, né? Então ele está ali mesmo, eles dando a certeza fisicamente comprovada, né, cientificamente comprovada, eles esquecem que existe a parte espiritual. Nós estamos vivendo num plano espiritual. O que aconteceu lá já aconteceu antes no plano físico. Então, tipo assim, o que acontece lá também é um reflexo daqui. Que a gente chega lá com os vícios, com os pensamentos, mas existem coisas que isso aqui a gente tem que, né, voltando a lembrar, isso aqui aconteceu há mais ou menos em 1830, 1835, porque foi 100 e poucos anos antes de ser escrito o coisa. E lá já acontecia o motim, já acontecia essa questão de querer o armamento, né? O que hoje a gente vê, o que está acontecendo, né? A gente ainda, depois de tantos anos, a gente ainda está querendo vencer as nossas batalhas de evolução através da arma, né? Então é isso que a gente está precisando aqui ainda entender, né? Passaram-se 2021 anos
de ensinamentos do Cristo e a gente ainda não conseguiu compreender que não vai ser através da arma, né? Da violência que a gente vai conseguir alguma coisa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Não houve combate, nem ofensiva na colônia, mas resistência resoluta, né? Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Olha que interessante, gente. Ou seja, era água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Energia, né? Era uma forma que eles tinham de colocar energia na água, né? Era praticamente uma fotossíntese isso aqui, né? Porque essa energia para gerar os componentes da alimentação, né? Porque, lembrando, gente, a gente tem sempre quando a gente está lendo, está estudando, a gente tem que voltar a nossa mente, porque lembra lá no começo, no prefácio, lá eles falavam que a gente ia ler muita coisa que ia achar, esse troço de doido, surreal, essa coisa de ficção científica, isso não existe, a gente acha engraçado, né? Mas lá existe a questão da física, né? Que eles conseguem, através dos elementos, como eu vou falar? Absorver no ar, na água, os alimentos necessários, né? A energia, as proteínas, tudo isso através apenas da respiração, da água. Aqui ainda tá bebendo uma água, vamos dizer assim, como a gente fluidificada, né? Tá com energia, tá com componentes elétricos, magnéticos, né? Para dar aquela força. O governador, como ele já é mais evoluído, ele apenas através da respiração ele já absorve todas as proteínas, tudo aquilo que ele precisa para poder manter a energia do corpo espiritual dele. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Olha isso, gente. Quem é o espírito manso e justo? O governador, né? Depois que ele tomou essas medidas de proteção, todo mundo falou assim, nossa, né? Agora ele ficou, né, indignado. Agora entendi o que é a indignação de um espírito manso e justo. Porque mesmo ele indignado, tendo que tomar aquelas providências porque tomou uma proporção muito, muito ruim, aquilo tudo, ele foi manso e justo. Manso e justo, porque uma pessoa elevada, moralmente e intelectualmente, jamais vai usar de força, né? Ele conseguiu resolver as coisas, mas ele foi manso e justo. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos do reajustamento. Houve, nesse momento, regozijo público e dizem que, em meio à alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio a seu coração. Coisa linda, né, gente? O governador teve aquele choro de alívio, de alegria, de ai, eu consegui, né? Porque ele estava ali provocando, gente, nesse momento, uma evolução, um marco no plano espiritual, né? Porque tudo que é novo assusta, tudo que é a novidade, ela te traz um certo pé atrás, um certo receio, uma resistência, né? Você trazer novos hábitos. Você tem o hábito de comer muito e hoje você quer ter uma vida saudável. Te dá um trabalho, você fica aqui lutando. Se o seu médico falar assim, olha, você a partir de hoje você tem que eliminar a carne, você vai ficar ali, ó, batendo pé, não, eu vou estar doido, eu vou desmaiar, eu vou ter um troço, eu preciso comer, eu preciso, né, disso, eu preciso beber, eu preciso comer. Então, ele teve muito trabalho, ele foi muito corajoso, ele foi muito sábio, né? Olha, tanto tempo que ele esperou, em nenhum momento ele falou, eu quero assim, pronto, acabou. Não, ele deu tempo, porque a natureza, ela não dá salto, a gente precisa de tempo para se adaptar. Ele tentou mostrar de forma carinhosa, sabe? Ele
como é que eu vou te dizer? Ele começou um processo educativo, na realidade, ali, né? Porque estava todo mundo ali muito preso ainda aos hábitos terrenos. E ele precisava, né, defender as novas posições, mas porém com muito equilíbrio, né? Ele teve muito equilíbrio emocional. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra no Ministério da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Ou seja, aqui, os suprimentos, né, o mais parecidos, mais grosseiros, né, vamos dizer assim, com as substâncias mais densas, só existe nesses dois ministérios agora. O da regeneração, que é aquele que está lá no umbral fazendo o resgate, né? E o de auxílio, que é aquele dos tratamentos, que eles ainda estão muito presos ainda às necessidades materiais. Nos demais, há somente o indispensável. Olha que lindo, gente. A evolução aconteceu. Isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Nosso lar continua evoluindo. Isso aí. Continua evoluindo como todas as colônias continuam evoluindo. A gente está em constante evolução. Lá no livro dos Espíritos, ele fala, nós viemos do... Ai, meu Deus. Não é bactéria, meu Deus, eu esqueci o nome. Vê se você lembra aí, Davi. Lá no livro nosso lá, nós falamos que a gente veio... Eu vou falar um nome bactéria, mas não é bactéria. Meu Deus, gente. Da bactéria ao arcanjo. Não é da bactéria, é do átomo ao arcanjo, uma coisa assim. Ou seja, nós estamos em constante evolução. Vamos continuar evoluindo, né? Até a gente chegar para sermos espíritos puros. Vamos lá. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço da alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Olha isso, né? Libertação espiritual, porque eles estavam todo mundo muito agarrado ainda à matéria. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade, né? Ou seja, reduziu bastante, né, as coisas físicas, as necessidades físicas daqueles espíritos que estavam ali, e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Assim termina o nosso capítulo 9, gente, com esse ensinamento maravilhoso, né? Que tudo, gente, tudo tem seu tempo. A natureza não dá salto, nós estamos evoluindo, sabe? E que não existe evolução sem trabalho, sem dedicação. Não existe nenhum governador espiritual que não seja evoluída moral e intelectualmente, gente. Não tem como ser só intelectualmente ou só moralmente. Os dois, tá? O governador lá é o governador de nosso lar porque dentro daquela colônia ele é o mais elevado intelecto e moral, tá, gente? Então, eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários, né, Davi? A gente pede ajuda aos amigos, né? Então, quem puder, vai ficar salvo lá no Instagram. No meu canal do YouTube tem gente que prefere, né? Então, por isso eu fiz, só mesmo para poder o pessoal
fazer esse estudo, porque a leitura do livro é uma coisa, o estudo do livro é outro completamente. Em todos os livros, gente, se você pegar e ler, você lê a primeira vez, você vai ter um entendimento da história. Mas depois que você lê com calma, você vai ter vai conseguir reconhecer os ensinamentos contidos em cada capítulo, em cada parágrafo, sabe? São detalhes em que não podem passar desapercebidos, porque isso aqui é uma lição muito boa para a gente colocar em prática agora, na nossa vida física, para quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não tá lá brigando por um Big Mac, né? Por um churrasco, a gente já saber se adaptar melhor, não é isso? Discípulo espírita, gratidão a você, meu irmão. Gratidão, Davi, gratidão, discípulo espírita, Lu, mãe, todos vocês que estiveram aqui comigo, a Sônia, Ju, Espiritismo Livre, Aldenice, Ellen, Sônia, minha mãe. Gratidão a todos, tá? Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de luz, cheio de sabedoria, né? Pra gente conseguir colocar em prática esses ensinamentos que a gente tá absorvendo aqui. Um bom dia a todos, fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Até a próxima.